CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral. Adilane. O item 5. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados dos filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra, em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai. Extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, é a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Querido Jesus, pedimos a tua proteção e a tua bênção para o estudo desta manhã. Com a tua permissão, queremos invocar a nossa irmã Ivone para nos inspirar na obra que ela escreveu, junto com o nosso irmão Camilo e Leon Denis. Em nome desses espíritos, amigos e irmãos, que estudaremos a história de alguns espíritos e a realidade do mundo espiritual para aqueles que buscam, através do suicídio, retornar à pátria espiritual, encontrando uma grande decepção, que é a vida, a decepção para eles. Que Deus nos abençoe. Também chamamos em nosso socorro o querido irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Maria Santíssima, que vela por esses espíritos no mundo maior, de Leon Denis e de Allan Kardec, é que pedimos a devida permissão para que, em nome do amor de Deus, acima de tudo, e o teu Jesus,
iniciemos os estudos desta manhã. Que assim seja. Nós paramos aqui embaixo, né? Dizei-me, irmão Teócrito, aqui, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre os estranhos, como filhos de pais, cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Está na página 317. É uma pergunta que é feita pelo nosso Belarmino. Então, o que foi que nós estudamos na aula passada? Nós estamos no capítulo 13, que tem como título A cada um segundo as suas obras. E a nossa irmã colocou como frontispício desse capítulo uma passagem de Jesus assinalada por Mateus, que diz o seguinte: digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes o pago último centil. Então é penoso a vida de um suicida no mundo espiritual e quando retorna à vida material. Na aula passada, nós vimos que o irmão Teócrito reuniu os dois enfermeiros, Romeu e Alceste, e os enviou, viria com eles à terra buscar mães para esses espíritos, buscar mães, porque nem toda mãe quer um filho com problemas mentais, com problemas físicos, que fatalmente terão esses espíritos. É difícil, porque eles não têm direito a uma família, já que eles desprezaram a família, o amor do pai, o amor da mãe, de irmãos, de amigos. E principalmente os espíritos que estão no manicômio, que não tem nenhuma possibilidade de decisão, serão colocados num corpo físico do jeito que eles estão. Então nós comentamos semana passada, quando a gente vê na rua um homem, um ser humano, um irmão nosso, num corpo disforme, ou com problemas mentais, ali está funcionando a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e não o castigo de Deus. A bênção do esquecimento. E quem forma esse corpo é o próprio Calceta, é o próprio espírito que burlou a lei de Deus. Ele que forma. Então, com a mente dele, com o perispírito dele, ele vai formar o corpo. O perispírito é a forma do corpo. O nosso perispírito foi a forma para o corpo que nós temos hoje. Então, é como eles estão com a mente desajustada e também com o próprio perispírito marcado pelo suicídio. Alguns incendiaram o corpo, pularam de grandes alturas, enfim. Isso vai repercutir no corpo físico. Mas só a bênção do esquecimento, é um grande passo que eles estão dando em direção ao reequilíbrio, em direção ao progresso. Certamente estacionarão por algum tempo, talvez até alguns séculos, em alguns casos, para depois começar a caminhar novamente.
Então, o suicídio é a única opção que o homem não pode escolher como solução dos seus problemas. E falando disso, que eles têm que vir aqui à Terra, vem em busca de mães, o nosso irmão Belarmino, quem foi o Belarmino? O Belarmino era um homem professor de dialética, poliglota, como diz o nosso Camilo, muita bagagem, muito conhecimento, muita coisa para um homem só. Se não fosse o orgulho, seria perfeito. Então Belarmino se suicidou porque teve bacilo de Koch. É mais fácil falar bacilo, como é que é o nome? Tuberculose. Para não contaminar ninguém, discípulo de Augusto Conte, materialista, por que eu vou sofrer? Prorrogar a minha dor, contaminar outras pessoas. Morrer agora ou morrer daqui mais para frente, alguns meses ou um ano, não tem diferença nenhuma, tudo vai se acabar no túmulo. Ele então cortou os pulsos. E é ele que pergunta aqui. Ele faz essa pergunta que a gente acabou de ler. Dizei, irmão Teócrito. Quem é o irmão Teócrito? Irmão Teócrito é o diretor do hospital lá na colônia Maria de Nazaré. Obriga-nos a lei reencarnarmos entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? É isso que a lei faz? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Aí vão vir as considerações do irmão Teócrito. Mas lembrando, semana passada nós falamos que a nossa querida irmã Ivone, que graças a Deus se reergueu diante da lei, vinha de 2 suicídios consecutivos e escreveu como médium esta bela obra. Um médium impecável, um médium que veio em expiação, mas que cumpriu o seu mandato. Ela trouxe o mandato mediúnico e viveu 83 anos trabalhando na doutrina espírita. Olha, ela se reergueu. Mas quando ela nasceu, já teve problema quando criança, teve a questão da letargia, foi dada como morta, já estava num caixão para ser enterrada. A mãezinha que tinha algo dentro dela que dizia: minha filha não está morta. Rogou a Maria e disse assim: se minha filha não estiver morta, traga ela à vida que eu te entregarei. Ela, desde este momento, não será mais a minha filha, e sim filha da senhora. Mas se ela estiver morta, que seja cumprido os desígnios de Deus. Essa prece está no livro Recordações da Mediunidade. Uma belíssima prece que a mãezinha dela fez quando ela tinha sido considerada morta, só que não estava morta. E crescendo, ela lembra do seu pai. Lembra do seu pai. E dizia para o pai dela: você não é meu pai. Ela era muito apegada ao pai, muito pouco apegada à mãe, mas muito ao pai. E o pai fazia de tudo por ela. E ela: você não é meu pai. Essa não é a minha casa, eu quero ir para minha casa. E ela chorava copiosamente, com saudade do pai, com saudade da casa dela. Nasceu entre pais diferentes, que ela não os conhecia, pobre, e na encarnação anterior, em que ela se chamava Leila, ela era riquíssima. O pai era muito rico. E ela pedia a carruagem dela, ela pedia as roupas novas que ela tinha, e belas, e não aquelas simples. Olha que luta para uma criança. Que luta. Até que levaram ela a uma casa espírita. Ó, isso aqui tem alguma coisa errada. E a partir dali ela veio desenvolvendo a mediunidade.
Exatamente sobre isso que o irmão Teócrito vai falar aqui agora. Aí ele vai tecer as considerações depois dessa pergunta e dessa colocação do nosso Belarmino. Vai, Adilane. Sim, é doloroso. Não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso, achou? Pode ir. Deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Continua. Geralmente. Não, pode ir. 318. Sim, lá em tô cima. Aqui, tô vendo. Aí em cima. Vai. Pode ler. Sim, é doloroso. Não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente tal acontece não só a suicidas, como também aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família, ao afligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova, o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea, fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas, que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar. E se esta consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. Entenderam que ela leu? Entendeu? Não? Então vamos lá. Ele respondeu. Vamos lá de novo a pergunta para vocês entenderem a resposta do irmão Teócrito. A pergunta foi: dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos não sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Aí o irmão Teócrito confirma e diz: sim, é doloroso. É doloroso. Não resta a menor dúvida, meu amigo. Ele respondeu. Isso é Mas resposta, não é pergunta. Hã? Isso é resposta, não é pergunta. Então, eu li a pergunta, estou lendo a resposta. Ah, entendi. Sim, meu amigo, né? É doloroso. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente tal acontece não só aos suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família. Então não é só para os suicidas que vão nascer e não vão encontrar seres queridos. É como se você se matasse, tivesse que nascer de novo e você ter uma mãe que você nunca conheceu como espírito, que não tem nada a ver com você. É isso que ele está dizendo. Poxa, mas isso é muito doloroso, eu renascer entre pessoas que eu não tenho a menor afinidade. Mas é isso que vai acontecer. Pode até, em alguns casos, se tiver alguma família ainda encarnada, entes remotos, como ele colocou lá na frente, pode até você, em alguns casos, receber você. Mas normalmente não é isso que acontece.
Agora, reencarnar fora da família não é só para suicida. Aqueles que desprezam o lar, conspurcam o lar, faz o cônjuge sofrer com traições, com dores acerbas, ele retorna, depois ele não vai conseguir nunca encontrar um lar. Não vai conseguir. Como ele está dizendo aqui, ó. Não é só esse, mas também aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que amavam, que os amavam. Então, a minha mãe que me ama, e eu só aprontei, eu só levei desgosto ao meu marido, ou à minha mulher, aos meus filhos, eu vou responder por isso. Mas o suicida, desrespeitando o seio da própria família, ao infligir o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar, afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que era grato. Então você imagina, todos nós estamos aqui, imaginem a pessoa que vocês mais amam, a mãe, um filho, a esposa, o esposo, um irmão, chega em casa e encontra esse ente querido morto, através do suicídio. Ele se suicidou. O que vocês vão sentir? Não sei se tem alguém que nos ouve ou que está aqui e que passou por essa situação. É doloroso demais. Você vai perguntar, mas por quê? Por quê? Então, vai fazer chorar corações que o amavam. Aí você vai ter que renascer, porque é lei. Reencarnar é lei. Acreditando, não acreditando, aceitando, não aceitando, é lei. Vai reencarnar. Só que você não vai reencarnar no seio daqueles que você amava. Porque você não valorizou o lar, não valorizou a família, não valorizou quem te amava. Então você não tem o direito. Vocês já viajaram para um lugar onde todo mundo é estranho? Eu já viajei muito no meu trabalho. Então eu chegava na cidade, eu era um forasteiro. Eu tenho lembranças tristes, porque eu tinha que viajar pelo meu trabalho, precisava, tinha e precisava. E ficava em casa a família, a esposa e os filhos. E saía à noite, uma vez eu me lembro bem, Pirassununga. Vocês já foram a Pirassununga? A cidade do interior de São Paulo. Deixa lá, trabalhar. Só tem sorveteria na cidade, uma praça, a pessoa fica rodando naquela praça, boteco e sorveteria. Então, ficava lá a semana toda, o dia inteiro, no final de semana ia lá tomar um sorvete. Um frio, o lugar frio. No calor é quente, mas no frio é frio. Então as casas fechadas, as ruas desertas, o último ônibus saía às 11 horas da noite, não podia perder o ônibus. No início era 10, depois mais para frente, os anos passando, foi para 11 horas, então não tinha como voltar. Que tristeza, que tristeza. Aí voltava, né, tomava um banho, ia dormir para começar no dia seguinte o trabalho. E eu sabia que ia voltar para casa, que aquilo ia acabar, aquela missão ia terminar. Mas era doído, e não foi só lá não. Eu lembrei de uma aqui, eu falei de Pira. Imagina você passar uma vida inteira entre gente desconhecida.
Ó, eu tô fazendo uma analogia que é bem mais suave, bem mais suave. É muito ruim. Era muito ruim. Você não conhecia ninguém. Não conhecia nada. Imagina você para um outro país e você não fala a língua daquele povo. Eu já fui para outro país também. Eu não falava a língua do povo. Eu tinha um incentivo do salário, que eu ganhava um pouco mais, era para ajudar em casa. Mas é triste. É triste. Quem já viajou sabe disso. Você não está entre os seus. Você não conhece ninguém. Você não tem nenhuma referência. Você sai com os colegas, nem sempre eles pensam como você. Uns gostam de fazer uma coisa, outros gostam de fazer outra. Você também tem a sua maneira de ser. E às vezes você fica sozinho mesmo. Deixa o bandão ir para lá, você vai andar sozinho. Eles vão fazer aquilo que você não quer. Imagina você reencarnar num lugar desse. Um lugar estranho, pessoas estranhas e durante uma encarnação inteira. É o que o irmão Teócrito, o Belarmino falou, é duro. O irmão Teócrito disse, realmente é muito duro. Entendeu agora, André? Muito bem. Aí ele continua aqui. Estou relendo aqui que a Dilane leu. Por que isso acontece? Porque você ultrajou com menosprezo de que deu prova com o suicídio o santuário do lar. O lar é um santuário. O nosso lar deve ser um ninho, um santuário. E é um santuário que o amava ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar, afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea. Olha só, você vai ter que reeditar a própria existência corpórea. O que é editar? O que é editar? Você vai editar um texto, você vai escrever um texto. Reeditar o texto, você vai reescrever o texto. Editar a vida, você viveu, mas você se matou. Então você vai ter que reeditar tudo que você fez naquela vida. Você vai ter que voltar, passar pelas mesmas provas, pelas mesmas dificuldades e sozinho. Sozinho, sem o amor daqueles que você magoou com o suicídio. E mais, a Dona Ivone ainda teve o mérito, né, muita intercessão. Na verdade, intercessão não foi mérito dela. Intercessão do pai. Intercessão do Dr. Bezerra. Que ela teve pais, que a educaram, que a colocaram dentro do centro espírita. E o pai tinha amor por ela, hein? O pai tinha. Ela que não tinha por ele. Depois ela desenvolveu isso. Vendo o carinho do pai, ela entendendo isso, mas até entender, deve ter levado umas 2 palmadas. Eu não sei se o pai dela dava palmada nela, né? Se fosse meu pai, ia levar palmada. Eu levei. Não, o pai dela não dava. O pai dela não dava uma palmada, não, né? E o teu dava? Também. Não? E a tua mãe? A mãe, sim. A mãe dela pegava ela firme. Por quê? Veio num seio familiar que não era o seu. Por complicações lá atrás. Aí a gente tem que parar e analisar a nossa vida. Eu continuo rebelde? Eu continuo rebelde? A minha rebeldia já me custou. Já me custou lágrimas. Eu vou continuar rebelde? É isso que eu quero para minha vida? Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso,
se possuir afeições remotas em que encontrem novamente presentes as experiências terrestres na época em que haja de reencarnar, e se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. Então nós tínhamos aqui uma irmã muito querida, o pouco que ela abriu, o pouco que ela falou, ela era muito triste. Muito triste. A família com quem ela formou, com quem ela casou, não era lá a sua metade. E de tanta dor, se suicidou. E se suicidou uma segunda vez. Como será a próxima vida dela? A misericórdia de Deus é que vai ter que conduzir. Porque se também o sofrimento for amargo demais, a gente não aguenta, né? A gente não aguenta. Uma jovem, 20 e poucos anos, filha de um orador espírita, um certo orador espírita, muito bom, por sinal, se suicida. Estudava, fazia medicina, compreendia a doutrina. Olha a dor do pai, a dor da mãe. Conversa com ele fala normalmente, mas a gente sente a dor pungente. A dor pungente. E por conforto, a Dona Ivone, por mérito dele, a Dona Ivone deu uma mensagem consoladora, dizendo que a menina estava amparada. Feliz é que não estava, né? Está amparada é uma coisa. Você vai para o hospital, o carro te atropelou, foi para o hospital, quebrou a perna, quebrou o braço, furou a costela, quebrou a cabeça. Aí vem alguém, não, ele está bem, tá no hospital, ele está bem, está amparado. Pô, mas você está de cabeça quebrada, o médico costurou a cabeça, o médico botou o osso no lugar, engessou, mas você, não, tá bem, né? Tá bem ou não tá? Ele ia morrer se ficasse aqui. Lá é a mesma coisa. Você vai dizer, o espírito tá bem. Você nunca vai dar uma notícia, como é que tá aí a minha mãe? Ih, tua mãe tá lá foi tirada do umbral, mas tá lá. Né? Ninguém vai falar isso. Não é para isso que tem a comunicação. Ela está amparada. Ora por ela. Ela está amparada. Uma coisa está amparada. Uma coisa está feliz. Está bem, está feliz. Então ela foi acolhida lá no Hospital Maria de Nazaré por mérito do pai. Por mérito do pai. E ela disse, ela não vai demorar muito lá. Ela vai retornar. Deve retornar, filha do irmão ou filha da irmã. Ela deu a entender que voltaria ali, né? Que não ia demorar muito. Por mérito do pai. E o desespero dela era imenso, inconsolável. Não tem o que console. E esses espíritos chegam aqui perguntando a minha mãe, eu quero ver a minha mãe, cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? E às vezes a mãe já até reencarnou, não pode nem vir. Porque o espírito já está desencarnado ali 80, 90, 100 anos. 1 século, 2 séculos.
O espírito foi trazido aqui, tinha 2000 e poucos anos que tinha se suicidado. Onde é que estão os parentes dele, os amores dele? Já tocaram o barco, já seguiram em frente. Ele vai ter que reeditar a sua vida. Ele vai ter que reeditar. Vamos dizer que vai ter que começar tudo. É duro o que a gente está dizendo? É. Quem vem hoje aqui, quem nos escuta, sabe que a gente está falando de suicídio. A gente não está falando da vida em nosso lar, em Júpiter. Da vida em instâncias elevadas. Nós estamos estudando a vida em regiões de dor. Nosso lar é uma colônia que ombreia umbral. É umbralina, está no umbral. Não é nosso lar, que ficou conhecida, né? Pelo Chico. Não é uma colônia lá dos páramos celestes, não. Indo para o nosso lar já está bom, né? Pelo menos a gente está amparado. Pelo menos está amparado. Lá tem aquelas câmeras de doentes, aquelas enfermarias imensas, com centenas de doentes, leitos de um lado, de outro. Centenas e centenas. Ah, onde é que está teu parente? Está lá em nosso lar. Mas está ainda dormindo, tendo pesadelos. Então a gente deve orar sempre por esses espíritos. A rainha de França, ela no final da sua mensagem, ela diz assim, ela reconhece o seu orgulho que a fez se perder. E ela diz, orai por nós, não? Orai por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, pois a prece é a ligação entre Deus e esses espíritos. Está ali, ela pede para orar. Então a gente deve orar por eles, pedir a Deus misericórdia, porque lá pode estar um ente querido nosso, lá pode estar alguém que a gente ama. E o retorno, nem sempre, como a gente está vendo aqui, é na família que a gente conquistou em épocas passadas. Vamos lá. Aí ele continua. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Então ele vai renascer num círculo favorável ao que ele tem que passar. Casos outros não raramente se verificam. São os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se fizer entre estranhos. Simplesmente, olha, ainda pode piorar. Mas não é Deus que está piorando, não. É você que fez isso. E você vai ter que renascer entre inimigos. Imagine, você nascer entre inimigos. Você nascer entre estranhos já é ruim. Agora, entre estranhos e inimigos, porque foi ali que você fez a bobagem. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que há mister, que é necessário, né, de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Aí eu me lembro, aqui perto da gente tem uma instituição chamada Dona Meca. Ela não me conhece, mas eu a conheço, porque eu trabalhei uns anos ali na Casa do Caminho e aos sábados, todo sábado, ela levava as crianças dela lá para tomar passe. Ia em torno de 15 a 20 crianças. Todos eles
em corpos disformes, alguns verdadeiros monstrengos, e que nem os pais quiseram, largaram lá. Então você imagine uma pessoa toda torta, que não fala, que te olha assim vago, com uma cabecinha pequenininha, o outro com a cabeça enorme, o outro todo torto, pé, mão, braço. Quem não está acostumado, chora, hein? Mesmo acostumado. Toda semana eles iam lá, toda semana a gente dava passe sempre neles. Eu me comovia. A lágrima vinha nos olhos. É doloroso. Agora, para o espírito que está ali, é um alívio muito grande. Ele está numa instituição que os ampara, amparou. Ele é levado para tomar passe, é tratado com amor, com carinho. E o que é mais importante para ele, o esquecimento do passado. Ele não está com remorso. Porque o cérebro novo, a gente não lembra do passado. Então você, por mais que esteja limitado no corpo, nós estamos limitados no corpo. O corpo é perfeito, nós estamos limitados. Num corpo disforme, a limitação ainda é maior. Mas quantos pensamentos vêm na nossa cabeça, e é muito triste a gente pensar no passado. E depois eu vou te pedir lá, por favor. Não tem lá, está fechado. O passado, e você com aquele pensamento rodando na tua cabeça, aquele pensamento fixo, e você quer expulsar aquilo, né, de você quer expulsar aquilo e não consegue. Não é doloroso? É doloroso. Imagine você lembrar de coisas terríveis que você fez na outra vida. Então, o esquecimento é uma bênção. Alguma pergunta? No question? Aqui mesmo. Tomar aqui mesmo. Alguma colocação? Obrigado. Nenhuma pergunta? Em casa, alguém perguntou alguma coisa? Tiago. A Dilane não está em casa, Tiago. Então vamos lá. Entre mentes, davam entrada no singular gabinete 2 infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava, olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústia indefiníveis, conduzidos ao parlatório, deve ser parlatório, né? Foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vidas, de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de irmão João aguardavam novas ordens na própria sala, onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude. Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente do posto singular e vago temor inibia-nos prosseguir a conversação. Então, olha só, passaram 2 espíritos que vieram do manicômio. Nós já visitamos o manicômio com eles, lembra? Passamos pela torre, pelo manicômio, pelo isolamento,
pela departamento de reencarnação. E agora estamos aqui passando, que a gente está vivendo junto, né, desde o início, para buscar mães para receber esses espíritos. Então vieram dois, olhar vago, distante, passos lentos, com uma aflição, com uma dor indefinível. Entraram. Vamos ver, acho que é para esses dois que eles vão arrumar a mãe. Tá entendendo? Tá entendendo mesmo? Vamos lá. De súbito, que ali, Adilane, continua. Não, pode ler. Lá na última frase. De súbito, movimentou-se o exterior, como se algo muito importante se passasse. Romeu e Alceste, ou Alceste, e Carlos e Roberto, Carlos de Canaleja, Roberto de Canaleja, pai e filho, os dois foram médicos aqui na Terra. Com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros quais prisioneiras de grande responsabilidade. Então vamos lá, vamos entender isso, vamos lembrar da aula passada. Lembram que Romeu e Alceste, junto com Carlos e Roberto, vieram à Terra para buscar duas mães, duas jovens senhoras, e disse mais: traga os maridos também, porém eles não são prescindíveis. Procura trazer o marido, mas se o marido não quiser vir, não é imprescindível, mas as duas têm que vir. Isso aí foi na Nossa Senhora, sexta-feira. Uma foi lá de Portugal, daí uma ilha lá, eu falei até Ilha da Madeira, mas não é ilha, é uma ilha lá, como é o nome da ilha? Uma ilha lá em Portugal, e a outra do Nordeste, do sertão brasileiro. Senhorita, lá na frente, você está contando a história de sexta-feira. Leia, depois fala isso. Não, mas é isso mesmo, nós estudamos semana passada isso. Não. Nós falamos, é a continuação da história, minha filha. Sexta-feira. Sexta-feira a gente estuda a mesma coisa. Estuda a mesma coisa, presta atenção. Então trouxeram duas mães, uma do Nordeste brasileiro e a outra lá de Portugal. Está lembrado que nós estudamos isso aqui? Então, está todo mundo lembrado. Está lá na frente, aqui, ó. Não, minha querida, não. É da aula passada. Não me atrapalhe, é da aula passada. Nós fizemos isso semana passada aqui. Então entraram agora as duas mães, as duas senhoras, trazidas por eles. Vamos lá, vamos continuar. Curiosos, examinamo-las. Uma franzina, delicada, parecendo... Você está aqui, ó. Está na outra página, terminou na outra página. Odilane, eu já De li. súbito movimento, o senhor estava aí, não estava? Eu já li, já reli. Sim. De súbito movimentou-se o exterior como se algo muito importante se passasse. Romeu e Alceste, Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão, conduzindo duas senhoras, Isso. duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Eu já havia lido, eu só expliquei, né? Então vamos lá. Curiosos, examinamo-las. Uma franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. Então essa é a portuguesa. Novinha, 18 anos, recém-casada. Entendeu? Vocês entenderam? Entendeu, Adilane? Entendeu? Então vamos lá.
O marido acompanhava-a, humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra, atrigueirada, vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática nos belos olhos cavados e luzentes, nos quais as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só, não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara-a à mercê dos acontecimentos, oriundo de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Numa sociedade que não perdoa a mulher o deixar-se enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubemo-lo mais tarde, penalizado. Olha só, vamos analisar a questão aqui. Uma mãezinha portuguesa veio com o marido simples, pescador, 18 anos, uma menina. Nós vamos ver que ambas estão grávidas. Sim, vai ver. Ambas vão engravidar aqui, ou estão grávidas já. Se já se ligou. É que eu não quero entrar em outros detalhes que eu vou ter que explicar. Vamos lá. As duas. A outra brasileira, nordestina, as mulheres lá do interior. Uma sociedade machista, abandonada pelo marido, enganada, atraiçoada, pobre, ambas. Tudo bem? Vamos continuar a história aqui. Os três eram como que protegidos por tenuíssimos envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam, e deles se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se como se estivesse atada ao tronco de prisão invencível. O que ele está falando aí? Está falando do perispírito, está aqui embaixo, a nota da médium. Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprios de todos os seres vivos e do cordão fluídico que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Porque os três estavam encarnados. Foram levados lá em corpo astral durante o sono. Tá tudo bem até aí? Agora vocês vejam o seguinte, um outro detalhe. A médium dando detalhes, detalhe da roupa, detalhe da fisionomia, do cabelo, todos os detalhes. Não é qualquer médium que vê isso não, hein? Isso há que se ter mais uma aptidão, que é o médium positivo, que chamamos de médium positivo. Ele é dado aos detalhes. Eu vou ter que acabar a aula, hein? Tá boa a aula, né? Vamos ver, tenho 5 minutos ali apenas. Já era para fazer a peça. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do pauratório. É pauratório mesmo, eu não sei o que é pauratório não. O que é pauratório, Dilane? Eu já vi lá o que é. Não, eu falei parlatório, mas não é parlatório, é pauratório. O que é pauratório? O que é pauratório? Eu achei que tinha escrito errado. Eu falei, acho que era parlatório, é lugar de falar, né? Pauratório, deve ser auditório. Tipo de arquitetura? É um tipo de arquitetura. Os gabinetes do pauratório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João. Gabinete de conversa. Então deve ser o mesmo que parlatório, né?
deve ser o mesmo preparatório. Lá já estavam aqueles dois, lembram aqueles dois espíritos que passaram? Né, com o olhar vago, distante, vindo do manicômio? Eles foram para lá. Em seguida nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara sorridente. Levantamo-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo cordial cumprimento. Penetrou com Teócrito no pauratório e o silêncio caiu novamente no salão. Vamos parar ou querem continuar um pouquinho? Não? Vamos parar, Dilane? Lê o restante desse pedacinho. Então vamos lá. Conquanto ali, você sabe por que eu chamo a atenção da Dilane? Que ela fica respondendo os outros aqui, aí ela não presta atenção. Aí ela entra e atravessa. Ó, depois você responde esse povo. Estou respondendo, estou verificando. Oratório. Então vamos lá. Conquanto ali nos encontrássemos para instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, traçando o esboço destas memórias, 30 anos depois destas cenas se passarem, olha só, 30 anos depois dessas cenas se passarem, poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto, que então nos era vedado, pois nesse longo espaço de tempo, sólidos conhecimentos adquirimos que o tanto nos autorizam. Que coisa interessante, né? Entraram os três encarnados, mais o irmão João, a João de Santarém, mais os decanalejas e Romeu e Alceste. Então ele não sabe o que aconteceu ali. Ele só foi saber 30 anos depois. Oratório é conversação entre eles. É, conversação entre eles. É falatório. Aprendi essa, porque eu não sabia. Falando junto. Eu aprendi, porque eu não sabia. Então, 30 anos depois dessa cena, é que eles veio saber o que aconteceu lá no pauratório. Não é pauratório? Lá no pauratório. A introdução foi escrita em 1954, 30 anos antes de 54, 24. Esse livro ficou aí quase 30 anos parado, aí lá para o início do século XX. Vocês gostaram do estudo? Interessante, não é? Então vamos fazer a prece. Faz a prece, Adilane, por favor. Agradecemos a Deus, acima de tudo. Agradecemos a Jesus, o amanhecer, os estudos, que nós possamos aprender mais e mais. Agradecemos o altivo, a Dona Lourdinha. Agradecemos a Casa de Amor. Agradecemos os espíritos, Dona Ivone, Doutor Bezerra, os médicos espirituais. Agradecemos os espíritos, as falanges de resgate desses irmãos que muito sofrem. Pedimos a Jesus por eles. Pedimos a Maria por eles, que emana um remédio salutar para curá-los de tal sofrimento, de tal dor. Pedimos por nós, trabalhadores, pedimos por todos, pelos ouvintes, pedimos paz, pedimos pela nossa nação. Pedimos a Ti, Jesus, a Deus, acima de tudo. Pedimos e agradecemos. Que
assim seja. Em nome da nossa irmã Ivone, do Camilo, em nome de Leon Denis, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e, acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.